Vamos abrir então nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. Chegamos ao final do livro de Gênesis, depois de uma série aí de mensagens onde nós temos seguido na companhia desse personagem bíblico tão importante, que é José, que nos aponta na direção de Cristo. Tantas semelhanças nós temos entre a vida de José, apontando para o Cristo. Muitas situações em que José passou e Cristo vai passar em medida mais intensa. E hoje então chegamos ao final, aqui no último capítulo de Gênesis, verso 15 até o versículo de número 26 nós vamos ler. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. Ele lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Até aí. Interessante, nós temos acompanhado a vida de José ao longo dessas últimas semanas, e tem sido uma companhia muito edificante. E tão rápido como chegou, ele está partindo. O texto narra o fim da vida de José. E eu disse que coloquei como um título para essa nossa mensagem, desfrutando o bem de Deus, aproveitando o bem de Deus para nós. Quando nós olhamos para a nossa vida, particularmente eu posso falar da minha, né? Eu, às vezes, tenho dias bem cheios. Talvez você também tenha dias assim. Dias em que nós temos extremidades, altos e baixos. Posso me recordar aqui de uma terça-feira recente, onde acordei bem cedo, lá pelas 5 e pouco da manhã. Aquele dia começou muito bem, as crianças se arrumaram logo, não brigaram de manhã. E a gente conseguiu sair até alguns minutos antes do horário normal para ir para a escola. Isso trouxe resultados bacanas, porque sair mais cedo significa que eu vou pegar Eliseu de Almeida livre. E foi assim. O trânsito fluía bem, estava tudo ótimo. Aí quando chega no Rodoanel, acidente. Pum. A Andréia riu porque ela sabe muito bem o que é isso, que ela passa por isso todo dia. Travado, um acidente. Isso é muito mal. Mas deu tempo de chegar.
Deu tempo de chegar, deixei-os na escola, voltei, fui para o escritório, cheguei, li minha Bíblia tranquilamente, sem interrupções. Isso tudo é muito bom. Recebo um telefonema de uma irmã que estava muito triste, muito chateada, porque estava passando por sérios problemas familiares. E aí então pude conversar com ela durante um tempo, aconselhar, orar por ela. Encerramos. Passa alguns minutos e eu vejo algumas mensagens no WhatsApp, que hoje quem tem isso sabe quanto isso dá dor de cabeça, né? Mas a gente é o canal principal de comunicação hoje, não paga nada, né? Você tem internet, não paga custo de ligação mais. Aí uma irmã escrevia toda feliz que estava grávida, o filho tão esperado pelo casal, a filha no caso, estava a caminho. Uma bênção. Isso é muito bom, isso é ótimo. Não demora muito e outra irmã escreve. A irmã escrevia pedindo oração e que, se possível, fosse visitar a avó dela. A avó dela estava no hospital doente e eu disse que faria isso. Orei por ela e me programei para o final do dia ir. Rapidamente fui preparar uma mensagem para isso. Não demorou muito, eu recebo uma ligação de um presbítero muito querido, distante. E ele dizia assim: se possível, pastor, ora pelo meu pai e vá vê-lo. Ele foi diagnosticado com uma doença muito grave. E eu pensei, isso é muito mal, muito difícil, muito doloroso. E assim segui o dia. Depois fui ver o pai, fui ver aquela senhora. Quando fui ver o pai daquele irmão, eu saí de lá muito mais feliz do que eu havia chegado. Porque apesar da gravidade da doença, aquele irmão estava firme na fé, confiante no Senhor, sabendo que ele estava vivendo o bem de Deus para ele naquele dia, confiante que Deus daria a cura. Depois fui ver então a avó da irmã, e ela já não estava num quadro tão bom assim, estágio terminal já. Dias depois ela veio a falecer. Saio dali, venho para a igreja. E aí nós temos aqui um estudo abençoado, um estudo bíblico muito bom. Assim terminou o dia, com coisas boas e coisas não muito boas. Altos e baixos. É só um dia. Mas um dia cheio de extremidades, cheios de altos e baixos. Talvez o seu dia também seja assim. Talvez você tenha muitos dias assim para contar. A vida de José não era diferente. A vida de José era assim também. Cheia de altos e baixos, cheias de extremidades, mas muito mais intensas do que a minha. Quando eu olho para a vida de José, eu vejo que as minhas extremidades são tão pequenas. Os meus altos e baixos são tão pequenos perto daqueles que José passou. Quer relembrar? Vamos relembrar o que José passou? O que a gente viu ao longo dessas semanas, desde o capítulo 37 de Gênesis? José era muito amado pelos seus pais. Isso é muito bom, não é? Chegou até a ganhar uma roupa especial do pai. Isso é maravilhoso. Pois é. Mas isso lhe rendeu a inveja dos irmãos. E seus irmãos passaram a odiá-lo muito por isso. José tinha um dom especial. Deus dava a ele capacidade de interpretar sonhos. Mas isso depois rendeu a José um apelido pelos seus irmãos, que de maneira pejorativa o chamavam de sonhador. E cada vez o odiavam mais e agora queriam matá-lo. Acontece que José tinha o privilégio de não trabalhar no campo como seus irmãos. Ele ficava em casa com o pai. Isso parece bom, né? Pois é, não era tão bom assim. Porque certo dia, quando José vai ao campo para ver onde os seus irmãos estavam, seus irmãos o pegam, lançam ele num buraco, querem matá-lo, mas depois um deles intervém e fala: não faça isso, não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo. E então o vendem como escravo. Isso é muito mal, não é? Pois bem, José então chega no Egito e ele é comprado por um oficial da guarda.
do faraó do Egito. E aí então, ele, ao chegar naquela casa, ele se dá bem, trabalha corretamente, é reconhecido e daqui a pouco ele é colocado como chefe sobre os mordomos da casa. Ele cuidava de tudo que aquele homem tinha na casa. Isso é muito bom. Ele é reconhecido, isso é bom, né? Quem não gosta de ser reconhecido? Mas o que acontece? Logo em seguida, a mulher de seu senhor coloca os olhos nele. E era uma mulher libidinosa. E ela então quer pegar José à força. Mas o que acontece? José foge. Isso é bom. José é íntegro, fiel, correto. Ele foge. Mas não muito. Por quê? Porque a roupa dele fica nas mãos da mulher. E ela grita, e ela encena que estava sendo atacada, acusa José falsamente, e José então acaba preso. Isso é mal. Mas não é tão mal assim. Porque José na prisão, ele vai ser mais uma vez reconhecido, Deus era com ele. E ele então faz um bom trabalho ali cuidando de outros presos, daqui a pouco ele é responsável por tudo ali dentro daquela prisão. Isso é bom, mas não muito. Porque José parece que não vai mais sair dali. Anos passam e ele continua preso. Quando um dia então, 2 presos da casa de Faraó, o copeiro e o padeiro, são ali colocados pela providência de Deus. E aí então, aqueles homens têm um sonho, cada um tem um sonho. E perturbados com o sonho, descobrem que José tinha condições de dar a eles a interpretação dos sonhos. E José então dá a eles a interpretação dos sonhos. E os sonhos, acontece exatamente conforme José havia dito. Isso é bom, muito bom. Seria a solução? Seria a salvação de José agora. Seria solto? Não, não ainda. José vai ficar esquecido por mais 2 longos anos. Continua preso. 2 anos se passam. E só então quando o faraó tem um sonho, e ninguém era capaz de interpretar qual era o sentido deste sonho, o que significava, é que José vai ser lembrado. E pela providência de Deus, mais uma vez, José é trazido à presença de Faraó, dá a ele o significado daquele sonho. E de uma maneira poderosa, Deus vai colocar então José no governo do Egito. Quantos altos e baixos, né? Não param por aí. José então, agora depois de 7 anos de fome, ele estoca comida. E ele vai conseguir então superar aqueles 7 anos de fome com muita comida e vendendo para todo mundo e compra toda a terra do Egito para Faraó. Isso é muito bom. Seus irmãos chegam ali diante dele. Daqui a pouco toda a sua família está morando no Egito. Isso é ótimo. Mas agora o seu pai faleceu. Jacó morrera no alguns capítulos anteriores ao que nós lemos. E José estava triste, abatido com a morte do seu pai. Quem perdeu o pai sabe a dor que José experimentou. E o autor de Gênesis, certamente Moisés, ele nos deixa ver a humanidade de José e como ele chora e sofre, assim como nós sofremos também. Vejam, irmãos, quantos altos e baixos na vida de um só homem. Assim, a vida de José supera em muito a nossa vida e mostra quantas extremidades, quantas situações boas e situações não tão boas assim José passou. Mas essas situações boas e ruins são sob a nossa perspectiva. Porque vistas sob a perspectiva de Deus, tudo isso era bom. Era o bem de Deus para José. José estava vivendo o bem de Deus. No princípio ele não entendia. Mas mais adiante, agora no final, nós percebemos como essa perspectiva de viver o bem de Deus a cada dia mudou a vida de José. Meus irmãos, nós precisamos dessa mesma perspectiva no dia de hoje. Entender que, independente de qual seja a circunstância que nós estamos vivendo hoje,
se estamos vivendo com Cristo, se estamos vivendo em fidelidade diante do Senhor, estamos vivendo o bem de Deus para o nosso tempo, para o nosso dia. Gênesis 47, verso 29 ao 31, é um texto que nós não lemos, pulamos, mas ele mostra que, já aproximando-se a morte de Israel, que é Jacó, pai de José, ele então se aproxima do filho, chama o filho e faz com que ele prometa algo. Prometa que quando ele morresse, o seu filho não permitiria que ele fosse sepultado ali, mas que ele fosse levado de volta para Canaã, para ser sepultado junto aos seus pais, não no Egito, mas em Canaã. E então José se compromete com ele, fará justamente aquilo que o seu pai pede. Veja, irmãos, que aqui Jacó está insistindo com José que o leve para Canaã após a sua morte. Ele estava insistindo com José que se lembrasse que Canaã e não o Egito era a terra prometida. Era isso que esse velho pai, com já seus 147 anos, estava dizendo ao seu filho: meu filho, eu já fiz muita bobagem na vida, mas nesses últimos anos eu tenho andado fielmente com Deus. E eu quero que você saiba uma coisa. Estou parafraseando aqui as palavras de Jacó, tá? Eu quero que você saiba uma coisa. Canaã é a terra prometida e não o Egito. Me leve para lá. Não quero ser enterrado aqui. Um pouco mais adiante, no capítulo 49, verso 33, o texto diz: ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Jacó foi reunido ao seu povo. Ele estava agora ausente no corpo, mas estava face a face com o seu Senhor, aquele a quem ele servira durante longos anos. Ele estava face a face com o seu Deus. Aqui nós temos uma lição importante para nós também. E eu fiz questão de enfatizar essa frase: Canaã e não o Egito é a terra prometida. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer é que o céu, e não esse mundo, é a pátria que Deus preparou para você. Não vive esse mundo como se fosse tudo que você tem. Se a sua maneira de viver tem transmitido essa compreensão, você precisa mudar. O que Deus preparou para você não foi esse mundo, foi o céu. Lá é a sua pátria. Lá está o teu tesouro, e não aqui. Não viva como se tudo que você tem é o aqui e o agora, como se todo o seu tesouro estivesse nesse lugar. Não viva assim. Sabe por quê? Porque a qualquer momento você vai ser recolhido para junto dos seus antepassados, como disse aqui para Jacó. A qualquer momento nós vamos ser recolhidos para junto do povo do qual fazemos parte, do povo de Deus. A qualquer momento nós vamos morar junto com aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. E a gente não pode viver como se tudo que temos é esse mundo. Não é. Nós temos algo muito maior pelo qual viver. Outro ponto importante que eu percebo aqui na história de Jacó é como ele foi honrado pelos seus filhos. É curioso, nós não lemos todos os versículos que antecedem o capítulo 50, os versículos do capítulo 48 e 49, mas nós vamos perceber como aqueles filhos, já agora no avançado da idade do seu pai, eles passaram a honrar o pai. Como eles tinham um respeito tremendo por Jacó. E porque eu quero dizer que aqui nós temos outra lição importante para nós. Não é para você honrar o seu pai só quando ele partir. O dia de honrá-lo é hoje. O dia de honrar os seus pais é hoje.
Eu tenho escrito no boletim sobre isso, na pastoral, sobre o 5º mandamento. O dia de honrar os seus pais é hoje. Não deixe para fazer isso depois que eles partirem. É hoje. Quando nós observamos agora o capítulo 50, nos versos 15 ao 17, especialmente, nós percebemos que os irmãos de José ainda não tinham se apropriado da graça de Deus. Nós vimos a graça de Deus de maneira tão maravilhosa nesses capítulos de Gênesis. Nós vimos a graça de Deus triunfando sobre a mágoa, sobre o rancor, sobre o ódio. Nós vimos a maneira como a graça de Deus se manifestou de uma maneira tão especial nesse livro, mas os irmãos de José ainda não tinham se apropriado dessa graça. Eles ainda tinham medo, eles ainda tinham receio de que aquela bondade de José fosse tão somente por causa do pai. E agora que o pai estava morto, José então faria algum mal com eles, vingaria. Olha o que eles dizem. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Eu fico pensando aqui, esses irmãos de José tremendo de medo, porque agora o pai morreu. E eles estavam suspeitando que José pudesse fazer algo mal contra eles. Eles não tinham se apropriado da graça de Deus. Não tinham entendido que José de fato os havia perdoado. Que não guardava rancor algum deles. Mas eles achavam que José iria se vingar deles. A culpa, mais uma vez, tomou conta daqueles 10 irmãos. Evidentemente, tiramos aqui da conta Benjamim. Eles estavam relembrando os pecados antigos que já haviam sido perdoados há muito tempo por José. Mas eles não conseguiam esquecer. Eles não conseguiam se apoderar dessa graça e receber o perdão. Continuavam carregando o peso da culpa sem motivo algum. Por causa disso, eles tinham medo de José. E o que eles fizeram diante desse medo? Enviaram uma mensagem para José, diz o texto. Olha só, então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Irmãos, você percebeu o recado deles? Olha, peço que perdoe todo o mal que os teus irmãos fizeram. Ele está usando o seu pai para dizer que o pai mandou esse recado. O verso anterior nos mostra, e está exatamente conectado com o texto anterior, que eles estavam com medo. E pelo medo, eles então resolvem enviar esse recado. Olha, o seu pai, enquanto estava vivo, disse que você deveria nos perdoar. Perdoasse os servos do Deus de teu pai. Parece-me que a tática destes irmãos de José fez um sucesso terrível. Hoje no Brasil essa é a moda, não é? Quando a gente escuta aí na televisão os políticos investigados, os grandes empresários investigados no Petrolão, na Lava Jato, aí, no Mensalão, eu estou impressionado já quanta coisa esse tal de Jatene já fez. Meu Deus, só ele é culpado de tudo. Todo mundo põe a culpa no camarada. Por quê? Porque ele já morreu. Ele não pode mais se defender. Ele não pode mais dizer que é mentira, que não é aquilo. Ele não vai se defender. Era exatamente isso que os irmãos de José estavam fazendo. Colocando palavras na boca do seu pai. Porque ele não ia poder dizer que não era. Ele já morreu. Parece que essa moda pegou no Brasil. Era como se eles estivessem fazendo do pai um escudo para eles.
Mas a resposta de José, irmãos, é preciosa e revela mais um pouco do caráter de José para nós. Olha o que acontece quando José recebe esse recado. Ele faz o quê? Ele chora. Ele chora com grande tristeza. Por quê? Por que José chora? Eu acho maravilhoso no texto de Gênesis como o autor não nos esconde nada. Não nos esconde as emoções de um grande homem, de um homem que era governador no Egito. Ele, quando recebe um recado desse, ele se desmancha. E por quê? Você já parou para pensar por que José chora? E eu digo, nesse choro ele revela um pouco do caráter. É porque ele não acreditava que os seus irmãos eram capazes, depois de tudo o que já aconteceu, de não acreditar nele, de não aceitar o perdão que ele já havia concedido tanto tempo antes. José não conseguia acreditar que estava assistindo aquela cena. Depois de tudo que ele fez pelos irmãos, e os irmãos ainda não acreditavam nele. Tudo aquilo que ele falou sobre Deus, dizendo aos seus irmãos, olha, capítulo 45 vimos isso. Olha, não foram vocês que me mandaram para o Egito, não foram vocês que me venderam para cá, mas foi Deus que me trouxe, e Ele me trouxe a fim de que muitas pessoas vivessem, para o bem de vocês inclusive. Depois de ter explicado tudo isso aos seus irmãos, eles ainda não acreditavam nele. Depois de todo o bem que José fez, eles ainda achavam que José guardava rancor e queria fazer mal a ele, agora que o pai havia morrido. José, diante disso, chora. José precisava, então, repetir tudo aquilo que já havia dito aos seus irmãos. Tudo aquilo que passou, José tinha que rememorar e contar novamente. Que Deus foi quem planejou tudo isso. E que eles deveriam se sentir, então, perdoados. Veja, irmãos, era como se José estivesse dizendo agora para os seus irmãos, verso 18 e 19. Depois vieram seus irmãos, se prostraram diante dele, se colocaram como escravos, verso 18. Isso nos remete ao capítulo 37, que era exatamente o sonho de José, que ele interpretou, e os seus irmãos zombaram dele, ficaram irritados. Este sonho, mais uma vez, se cumpre aqui. Seus irmãos estão prostrados diante dele, se colocando como escravos. Mas o que diz José? José não vai tripudiar sobre seus irmãos. José diz, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Era como se José estivesse dizendo aos seus irmãos, olha, vamos esclarecer isso pela última vez. Eu não estou no lugar de Deus. Eu sei o que vocês fizeram, sei bem. Sei qual era a intenção de vocês, sim, a intenção de vocês era a pior. Sei muito bem o que vocês queriam fazer comigo. Sei que o que vocês queriam fazer era me fazer mal. Eu sei do plano de vocês. Mas Deus tinha outros planos. E Deus tinha planos bons. E eu não entendia isso, mas agora eu entendo. Isso já passou. Agora eu quero que vocês entendam que Deus foi quem planejou tudo isso. Embora vocês desejassem o mal, Deus planejou o bem. E o que importa e o que interessa é o que Deus planejou para mim. E não o que vocês planejaram. Isso é o que importa agora. Por isso, José então estava pronto para perdoar os seus irmãos. José os perdoou e se livrou de qualquer amargura, de qualquer ressentimento. José não guardava mais ressentimento algum dos seus irmãos. Irmãos,
Quantos de nós não vive guardando ainda ressentimentos, rancores, mágoas, não sabendo que isso está fazendo mais mal para você do que para qualquer outra pessoa? Quantos casais hoje não vivem a alegria que Deus tem reservada para o casamento, porque vivem guardando rancores, ressentimentos, mágoas do passado? Quantos casais hoje, a cada discussão, trazem à tona os pecados sepultados, já caducos, de tantos anos? Enquanto nós ficarmos guardando ressentimentos e mágoas, nós não vamos viver o bem de Deus para nós. Pense nisso. Essa é uma grande lição que esse texto nos traz. Livre-se destas mágoas, livre-se. Eis aqui mais uma lição que eu quero deixar para os irmãos. Vigie o seu coração. Muito cuidado com o seu coração quando você tiver poder para culpar outra pessoa. Se recuse a jogar na cara dos outros os seus erros. Se recuse a ficar lançando na cara dos outros os erros que eles cometeram. Não faça isso. Lembre-se de José aqui. Lembre-se do que você aprendeu com a vida desse homem de Deus. Aliás, lembre-se do que você aprendeu com Jesus. Quer mais uma lembrança? Lembre-se da parábola do filho pródigo. Lembre-se do pai do filho pródigo. Como ele recebe de volta o seu filho. Sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa de todo o mal que o seu filho fizera. E este pai da parábola muito bem representa o nosso Deus, que recebe assim de braços abertos filhos desobedientes, gastadores, filhos que fazem tanto mal. Somos nós. Lembre-se disso. Certamente, se você lembrar disso, você não vai guardar amargura e ressentimento. Você vai amar mais, você vai perdoar mais, você vai buscar ser bondoso, assim como foi José. Quais foram as palavras de José para os seus irmãos? Consolo, ânimo, lembrando-os das promessas de Deus. Essas foram suas palavras. José perdoou, se livrou de qualquer amargura. Irmãos, quando nós olhamos os últimos versículos do capítulo 50, nós vemos ali os momentos finais da vida de José. O texto diz explicitamente, José estava para morrer, e aí então ele dá as últimas instruções para os seus irmãos. E quais foram suas últimas palavras? Nós não percebemos ali nenhum rancor, nenhuma murmuração, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum sentimento de pesar. Nós não percebemos ali nada disso. Mas quais são as palavras de José? Ele diz, olha meus irmãos, lembre-se do que Deus prometeu. Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. A mesma coisa que o seu pai falou antes de morrer. Lembre-se, eu quero que vocês se comprometam, levem os meus ossos daqui. Assim como o seu pai, ele estava lembrando os seus irmãos de que Canaã e não o Egito é a terra prometida. Veja, irmãos, que depois dos seus últimos dias, José tem ainda a oportunidade de animar os seus irmãos, de trazer palavras positivas aos seus irmãos. Nós sabemos quais eram os últimos momentos de José, os últimos dias de José. Mas nós não sabemos quais serão os nossos últimos dias. Não sabemos quanto tempo vamos viver. Eu não sei, você não sabe. Pode ser que esse seja o último, amanhã. Pode ser que ainda tenham muitos anos. Eu não sei ainda quantos anos vou viver, nem você sabe disso. Mas uma coisa eu quero exortar você a fazer. Não passe os seus últimos dias, não passe os próximos dias guardando consigo mágoas e amargura no seu coração. Não tem nada mais triste do que ver alguém, uma pessoa já idosa,
guardando mágoas, guardando ressentimentos no seu coração. Reconcilie-se, perdoe. Que os nossos últimos dias sejam como os de José, consolando outros, estimulando aqueles que estão à nossa volta a confiarem nas promessas de Deus, a se apropriarem da graça de Deus, da compaixão de Deus e amarem mais. Que assim sejam os nossos últimos dias, os nossos próximos dias, que não sabemos se são os últimos. O texto avança rapidamente, nos mostra que a vida de José agora está chegando ao fim. E vale a pena aprender com José também nesse finalzinho. Nós não vemos ele se queixando, com remorsos. Até no fim ele estava pensando nos outros. E em vez de chamar a atenção para aquilo que ele fez, porque durante a sua vida, durante os 110 anos, talvez os últimos 80, com 30 ele assumiu o governo, nos últimos 80 anos ele governou o Egito. Mas ele não traz à tona nada disso, seus grandes feitos. Não é isso que José traz à tona. Mas ele quer lembrar e trazer à tona as promessas de Deus. Porque essas sim, essas não são passageiras. Essas são eternas. Assim como seu pai, ele vai lembrar os seus irmãos das promessas de Deus. E aí nós vemos quantas lições nós aprendemos com esse homem de Deus. Aprendemos sobre integridade, aprendemos sobre perdão, aprendemos como lidar com a culpa, aprendemos sobre fé, aprendemos sobre a soberania de Deus, que a tudo governa. Aprendemos também sobre a graça. E óbvio, aprendemos muito sobre perseverança, a perseverar na fé, a perseverar fazendo aquilo que é correto. Mas eu quero registrar uma última lição para nós. Deus faz tudo para a sua glória e para o seu bem também. Deus faz tudo para a sua glória e para o seu bem. Nenhum fragmento da sua vida é insignificante ou é desperdiçado quando ele é vivido sob o propósito do nosso amoroso Pai Celestial. Nada é desperdiçado diante de Deus. Porque o texto que nós lemos de Romanos 8, bem diz, Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, não tem acaso, não tem desperdício, mas tudo o que Deus faz, todo o bem de Deus, é para nós, é para você que o ama. Tudo Ele faz para a sua glória e para o nosso bem. Compreender isso, irmãos, nos ajudará muito quando tivermos que enfrentar crises seguidas, dificuldades terríveis. Entender que tudo coopera para o nosso bem e que Deus está fazendo tudo isso, não só para o nosso bem, mas também para a sua glória. Isso nos ajudará muito, não só com a nossa vida, mas também para lidar com a morte. José estava prestes a morrer, mas ele estava em paz com Deus, em paz com os homens, com os seus irmãos também. Ele tinha certeza de que ao morrer, ele seria reunido ao povo de Deus, assim como seu pai. Nós também, irmãos, precisamos enfrentar a morte com essa mesma segurança, pois estamos em Cristo. Ora, se estamos em Cristo, nós temos esta mesma certeza, essa mesma convicção de José. Mas sem Cristo, não. Sem Cristo, quando a morte chegar, não há segurança, não há alegria, não há nada senão o inferno e seus horrores. Mas é em Jesus Cristo que nós temos algo muito mais precioso. Nós temos a eternidade com Deus, nós temos alegria para todo sempre na presença do Pai. Aceitar a morte de Jesus por nós é receber essa vida eterna e feliz com o Pai. Que esse texto nos ajude a
ter essa certeza que estando em Cristo nós estamos prontos, não só para a vida, mas também para a morte. Amém? Que Deus, pois, continue falando ao nosso coração. A história de Gênesis encerrou, mas apenas começou a história da nação, do povo de Israel.